Pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre lockdown, sobre o que aconteceu no Maranhão, a decretação do fechamento quase que total das atividades aqui da nossa vida cotidiana, feito por decisão judicial de um juiz de primeira instância nos últimos dias. O lockdown é uma interrupção quase que total do fluxo de pessoas numa cidade, que nesse momento ele visa justamente impedir a disseminação do coronavírus. O lockdown correto, ele começa com informação. É você dizer, o governador e os prefeitos, a quem cabe dizer à população como vai ser feito o fechamento, o plano de contingência, tudo isso aí. Faz-se um planejamento em que é observada a cadeia produtiva, o que vai chegar na cidade, quais são os itens que vão ser permitidos, quem que vai poder entrar, qual tipo de veículo vai circular. E um plano de contingência, que ele vai englobar uma ação policial coordenada de fiscalização de ruas, hospitais e serviços, o que vai funcionar de fato e o que não funciona. Só que a gente precisa de um período de informação da população. Isso aqui a gente bate na tecla porque é extremamente importante. Isso aqui é a ferramenta que vai fazer com que, de fato, a gente não tenha aglomeração. E aí, quando você disser lockdown, se fosse a partir do dia 5 de maio, neste dia 5 de maio, nós vamos ter pessoas já devidamente informadas, sabendo que não vão faltar suprimentos, sabendo como vai ser a fiscalização, como é que suas vidas vão ser colocadas aí para ter o funcionamento mínimo adequado, se vão poder ter pessoas prestadores de serviço, saber se o encanador vai poder chegar na sua casa para consertar de repente aí fazer um reparo urgente, um problema de energia, um religamento, qualquer coisa nesse sentido. Pessoas devidamente informadas, nos primeiros dias elas não precisam, elas vão no supermercado tranquilas, elas vão aos locais fazer os serviços que tem que fazer de maneira tranquila. E aí você preserva um distanciamento. Só que no lockdown do juiz Douglas Martins, atendendo uma solicitação do Ministério Público, do Sindicato dos Hospitais também, a gente tem o quê? Primeira coisa, pânico, porque o juiz vai para a rede nacional de televisão dizer que vai haver um lockdown, um fechamento, e a gente sabe que as pessoas hoje a gente só escuta as primeiras 5, 10 palavras de uma determinada informação. Então, cria uma desorganização intensa, as pessoas vão de maneira desesperada ao supermercado e uma série de incertezas quanto à sequência das vidas normais. Ao invés de ter um plano de contingenciamento, nós vamos ter medidas reativas, nós vamos ter que garantir abastecimento do supermercado que não se preparou. Nós vamos ter que garantir o efetivo policial se a gente não sabe mais ou menos quantos homens a gente tem disponíveis nas ruas. E assim as medidas são incertas, portanto a população entra em pânico, volto a dizer, e aí o efeito é o efeito despedida. Se eu não sei como vai ser minha vida daqui a 10 dias, eu vou para aglomeração, eu vou me despedir das pessoas, eu vou estar muito mais próximo de outros potenciais transmissores da Covid-19. E aí, a doença, a gente já viu, cada um transmite para 3. Aqui, a gente cria um ciclo de transmissão que seria muito maior do que a gente imaginaria. Por quê? Porque com o lockdown decretado da maneira correta, a gente teria aqui, olha, uma subida mais tranquila. Por quê? Porque não houve aglomeração na preparação. A gente está querendo evitar isso aqui, ó. Bem aqui a gente quer evitar, não quer que passe daqui. Quando você tem uma aglomeração como essa, induzida por pânico, o que vai acontecer? Rapidamente você tem muitas pessoas próximas, aquela curva ela tem a subida muito mais rápida. Por quê? Porque os casos aumentam, a doença é extremamente transmissível. Não sou contra o lockdown, ao contrário, acho que a gente tem que ter uma intensificação de distanciamento. Lamento que a população não tenha entendido a mensagem do governador. Primeiro, o governador que tinha que ter decretado o lockdown, era uma competência dele. O judiciário, quando faz isso, ela usurpa uma competência do executivo, e não sou eu que digo isso, é o STF e o princípio de separação de poderes. O judiciário não é para dar orientação sobre política de saúde, isso não compete a eles, porque o juiz entende de interpretação de lei e não de política de saúde. Para isso que a gente tem uma secretaria com um monte de técnicos e tudo mais. Não teve nenhum tipo de assessoramento, infelizmente. Então, assim, não é nada contra o juiz Douglas, eu tenho certeza que ele fez isso com a melhor das intenções,
Mas dessa forma, o lockdown pode ser um tiro pela culatra. Eu espero que a população, que esse vídeo chegue a maior quantidade possível de pessoas, para que as pessoas entendam que não é momento de fazer despedida, que a vida da gente vai voltar ao normal, a gente precisa acreditar nisso. É necessário um tempo para o sistema hospitalar se reacomodar de fato, mas se o pânico induzido por uma decisão como essa aqui conseguir levar ao que normalmente ela leva, ou seja, induzir pessoas a aglomerarem-se mesmo, a desabastecimento, vai ser muito ruim para o Estado e eu espero que isso não aconteça, tá certo? Então a minha discordância é com a decisão, não é com a pessoa de ninguém, do juiz. Ao contrário, gosto muito dele, talvez ele esteja chateado comigo, mas eu preciso nesse momento colocar minha posição, senão ficaria extremamente decepcionado comigo se não falasse o que eu acho de fato da decisão, tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus, fiquem em casa o quanto puderem, não aproveitem esses dias para sair de casa fugindo, fazendo despedida, muito juízo que esses tempos difíceis vão passar. Valeu!